E aí, já parou para pensar o que acontece quando alguém é escolhido para uma missão divina, mas no fundo se sente a pessoa mais errada do mundo para o trabalho? Pois é bem essa a situação que a gente vai analisar hoje, mergulhando fundo no livro do Êxodo e com a ajuda de ninguém menos que o grande sábio medieval Rashi. A gente vai ver um líder travado pela insegurança e uma estratégia divina que é, no mínimo, surpreendente. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que acontece quando o escolhido simplesmente recusa a missão? O que a liderança divina faz quando o seu principal agente está convencido de que não vai dar conta do recado? E o legal é que a resposta não é um simples, você consegue, vai lá, não. A resposta é uma reorganização estratégica brilhante. Ok, para a gente entender bem essa história, tem uma coisa curiosa para notar. O texto bíblico, nesse ponto, parece que dá um pulo, sabe? Começa de um jeito bem abrupto. E é exatamente aqui que os comentários de Rashi viram o nosso GPS, ajudando a gente a entender por que a narrativa precisava de uma espécie de reset nesse exato momento. O que Rashi explica é o seguinte: o texto está, de propósito, reiniciando a cena. A história tinha feito uma pausa para detalhar a árvore genealógica de Moisés e Arão, e agora a Torá joga a gente de volta para exatamente onde tinha parado, no meio do papo entre Deus e Moisés. É como se um diretor de cinema gritasse: "Corta! De volta para a cena principal, pessoal!" E essa cena principal já começa com uma ordem assim super clara e direta. Sem rodeios, sem talvez. A tarefa de Moisés é muito específica: ser o mensageiro direto de Deus para o cara mais poderoso do planeta na época. Pensa só, uma missão desse tamanho. É claro que isso já prepara o terreno para todo o conflito que vem pela frente. E é nesse ponto que a história fica assim muito, mas muito humana. Diante dessa missão colossal, Moisés não responde com aquela coragem de herói de filme, com uma fé inabalável, nada disso. Pelo contrário, o que ele demonstra é uma crise de confiança profunda, daquelas que paralisam mesmo. Gente, a resposta de Moisés é de uma vulnerabilidade que impressiona. Ele não está só sendo modesto, não. Ele está na lata dizendo: eu não sirvo para isso. É um momento de pura insegurança. É quase o que a gente hoje chamaria de síndrome do impostor, né? E vindo de uma das figuras mais importantes da história. E essa expressão lábios fechados é muito forte. E olha, não se trata apenas de um problema de fala ou de ser gago. É um sentimento muito mais fundo. É aquela sensação de ser incapaz de convencer, de não ter a lábia, a eloquência necessária para falar com o rei. Na cabeça dele, o que ele dissesse simplesmente não ia ter peso nenhum. Aí vem a grande questão, né? Como Deus lida com essa recusa? E a resposta não é um discurso motivacional, um tapinha nas costas. Não. A solução é estrutural. É uma reorganização completa da missão, um plano pensado para driblar essa fraqueza que Moisés sentia e, ao mesmo tempo, dar um upgrade na autoridade dele. A solução, então, foi criar uma nova cadeia de comando. Funciona assim. Primeiro, Deus continua sendo a fonte de tudo, a origem da mensagem. Segundo, Moisés, ele é promovido. Ele se torna uma autoridade sobre o faraó, não apenas um mensageiro. E terceiro, entra em cena Arão, o irmão dele, para ser o porta-voz oficial. Basicamente foi montado um time, onde a força de um cobre a fraqueza do outro. Uma jogada de mestre. E para a gente sacar bem o tamanho dessa nova posição do Moisés, Rashi dá uma dica fundamental. O texto diz que Moisés foi nomeado Elohim, que a gente costuma traduzir como Deus, sobre o faraó. Mas calma, não é que ele virou uma divindade. Rashi explica que o sentido aqui é outro. Ele foi nomeado juiz e castigador, com poder para executar o juízo divino no faraó. A função dele muda. Não é mais convencer, é executar. Tá, e o Arão nessa história? O papel dele vai muito além de ser um simples tradutor para o irmão. Rashi mostra que a palavra hebraica para porta-voz ou profeta está ligada a quem anuncia, a quem proclama palavras duras, de repreensão. Arão vira tipo o chefe de comunicação da missão, sabe? O responsável por dar o recado de um jeito claro e com toda a força necessária. Ok, agora a gente entra na parte talvez mais complicada e com certeza mais desafiadora de todo esse plano. Com o problema pessoal de Moisés resolvido, o foco da estratégia muda para o Egito e especificamente para o faraó. E aí entra uma ideia bem difícil de engolir, a de endurecer o coração dele. E essa é a pergunta, né? Uma pergunta que, olha, dá o que falar há séculos. Poxa, seu objetivo é libertar o povo, por que fazer o cara que está oprimindo ficar ainda mais cabeça dura? A explicação que o Rashi dá para isso é bem estratégica, mas não deixa de ser polêmica, convenhamos. Então, segundo Rashi, existe uma lógica por trás disso.
Ele parte do princípio que o faraó já era mau, que ele não ia se arrepender de verdade de qualquer jeito. Sendo assim, endurecer o coração dele não seria uma coisa aleatória, mas um jeito de preparar o cenário para uma demonstração de poder que ninguém, absolutamente ninguém, pudesse questionar. Tinha que ser uma lição para todo mundo ver. E aí o Rashi aponta um detalhe genial no texto original em hebraico. Olha só que interessante. Nas primeiras 5 pragas, a forma como está escrito dá a entender que o coração do faraó endureceu por conta própria, por teimosia dele mesmo. Só depois, nas pragas seguintes, é que o texto diz com todas as letras que Deus fortaleceu o coração dele. Isso mostra uma escalada, né? A teimosia do próprio faraó no começo meio que abriu a porta para uma ação divina mais direta lá na frente. Então, beleza. Crise de confiança resolvida, nova estrutura de comando definida, estratégia divina na mesa. Agora sim, a missão pode finalmente começar. E lá vão os 2 irmãos, Moisés e Arão, encarar essa tarefa que, vamos combinar, era assustadora. E para a gente ter uma ideia ainda melhor do peso dessa história, o texto faz questão de contar a idade de Moisés quando ele vai falar com o faraó pela primeira vez. Ele tem 80 anos. 80. E o Arão, o irmão dele, o porta-voz, tinha 83. Quer dizer, não estamos falando de 2 jovens cheios de gás, idealistas. São 2 senhores, já no final da vida, assumindo um dos maiores e mais perigosos confrontos da história. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Essa história toda força a gente a encarar uma ideia bem complicada. A possibilidade de que, talvez, num plano cósmico, a teimosia de uma pessoa possa ser usada como uma ferramenta para uma demonstração de poder e para ensinar uma lição a uma nação inteira. É uma questão que mexe com tudo que a gente pensa sobre livre-arbítrio, destino e, claro, os planos divinos.